Boa tarde, irmãos. Pastor Júnior aqui mais uma vez. Mais uma edição do nosso Pão das Três. Mais uma oportunidade também para nós estudarmos aí mais uma porção do livro de Provérbios. Então a gente tem aproveitado o Pão das Três para explorarmos alguns livros aí da Bíblia. Já exploramos vários. Nesse momento, então, o pastor Israel trabalhando no livro de Atos, eu trabalhando no livro de Provérbios, o pastor Márcio trabalhando na carta de Paulo aos Gálatas. Então tem sido aí oportunidades também para continuarmos avançando no conhecimento, no aprendizado bíblico, das coisas espirituais e, obviamente, aprendendo também a colocá-las, aplicá-las às nossas vidas. Hoje a gente vai falar sobre o tema quanto mais simples, melhor, baseado em Provérbios capítulo 15, apenas os versículos 16 e 17. Então, talvez daqui até o final de Provérbios, nós vamos fazer pequenas seleções aí de versículos, procurando aí temáticas novas, porque muitas delas nós já abordamos e elas de alguma maneira se repetem no livro, às vezes abordando um pouquinho diferente, mas muitas vezes a mesma temática, que a gente vai tentar chegar aí, se o Senhor nos permitir, até o final do livro de Provérbios. Você que está nos acompanhando, não esqueça aí se você tem algum pedido de oração, de colocar. Às vezes acaba escapando algum, porque o chat às vezes é muito dinâmico, a gente também está aqui, como diz, na fogueira, fazendo aqui ao vivo. Eu vejo que muitos irmãos nos dão boa tarde aí também. No meu caso, eu não estou vendo o chat. Eu estou usando aqui a câmera traseira aqui do meu celular. Mas a Vera ela vai anotando para a gente aí os principais pedidos aí, para que a gente possa, na hora no momento de oração, lembrar e fazer referência para os irmãos. Então, fiquem bastante à vontade. Vocês que são membros de outras igrejas, vocês que são amigos também que nos têm acompanhado durante a transmissão do Pão das Três, fiquem à vontade também, tá bom? Para fazer aí os seus comentários, dar o seu boa tarde, fazer os seus pedidos de oração, de repente até mandar alguma referência para a gente aí, sou da igreja tal, de tal cidade, manda referência, às vezes para a gente é legal saber com quem que a gente está falando, onde é que está sendo aí o nosso alcance. A gente não está em busca de likes, não estamos em busca de visualizações. Os nossos canais no YouTube, nosso canal do YouTube não é monetizado, nós não pagamos propaganda no YouTube, não pagamos impulsionamento das nossas transmissões, das nossas lives, das nossas comunicações. O nosso interesse é alcançar aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, que podem nos conhecer, que nós possamos alcançar. A gente conhece muito mais gente do que a gente é capaz de cuidar, mas a gente tenta ter um carinho aí com todos aqueles que, de alguma maneira, se aproximam de nós, orando e fazendo referência. Então, quanto mais simples, melhor. Quanto menos amigos nas redes sociais, mas amigos que sejam de verdade, pessoas que nós conhecemos e pessoas que sejam conhecidas de nós, mesmo que seja à distância, virtualmente, porque nós estabelecemos um relacionamento também. Você que participa aí das nossas transmissões, a gente não enxerga você apenas como mais um número, mais uma visualização, mas a gente quer saber seu nome e pedir para que você, se é um cristão também, ore por nós e também, se tiver necessidades, que possa também colocar aí para a gente orar por você. Vamos orar então? E logo na sequência nós vamos cantar um hino aí bem conhecido, que é um hino de gratidão, sobre contar as bênçãos, contar quantas são, aí fazer aqui contar as bênçãos, mas eu queria cantar pensando principalmente no cuidado de Deus, nas coisas que Deus tem feito por nós, no cuidado que Ele tem tido conosco nas coisas mínimas, para também aquietar o nosso coração, dos muitos desejos, das muitas buscas, do amor pela ostentação, do amor pelas riquezas, e ver o quanto viver de maneira simples pode ser bom para nós, pode ser abençoador. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de juntos cantarmos, de juntos orarmos, de juntos lermos, ó Deus, e compartilharmos a Tua palavra nesta tarde. Nos abençoe, ó Deus, ao longo dessa transmissão e abençoe a vida também de todos que estão conosco. Nos ajuda, ó Deus, na compreensão de mais esse trecho de Provérbios, hoje o capítulo 15, os versos 16 e 17, para entendermos, ó Pai, o Teu recado para os nossos corações. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. O hino, para quem não pegou aí, é o hino 329.
tá bom? 329. Então vamos lá. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Muitas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre o dia passarás. Muitas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Hino 329 do cantor cristão, quantas bênçãos, né? Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Talvez você fosse escolher aí uma das estrofes aí que ilustram melhor o que a gente pretende dizer hoje. Aí seria a terceira estrofe do hino 329 do nosso cantor cristão. Então vamos lá, né? Quem está acompanhando aí as nossas transmissões aí pelo Pão das Três, a gente tem trabalhado já há algum tempo o livro de Provérbios e vamos aí então hoje dar uma lida no capítulo 15, agora os versículos 16 e 17. A nossa última reflexão, ela se baseou no versículo 3, apenas no versículo 3. Então diz assim a palavra de Deus: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Não são dois versos assim tão difíceis de compreender, não, né? A gente consegue compreendê-los assim até com uma certa facilidade, mas a gente pode desdobrar aqui uma série de coisas muito importantes aí para a nossa vida e para a nossa vida espiritual. Vamos orar então para que o Senhor nos dirija na nossa exposição e na nossa compreensão nessa tarde. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez estamos com a Tua palavra diante dos nossos olhos e rogamos, ó Pai, que o Senhor mais uma vez venha
falar aos nossos corações e nos dirigir, ó Deus, em tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que sentirmos, pensarmos e principalmente, ó Deus, levar essa compreensão, ó Deus, a um crescimento espiritual real e a transformação, ó Pai, das nossas vidas. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então Provérbios, né, a gente já viu, ele traz ensinos assim, gerais a respeito da vida. Só que não há nenhuma indicação, né, de que a gente pode abrir o livro de Provérbios e simplesmente aplicar o livro de Provérbios na nossa vida, para a gente ter sucesso, para a gente ter prosperidade, para a gente ter paz, para a gente ter alegria, desvinculadas ou desvinculados da presença de Deus, do temor do Senhor e de um relacionamento com Cristo. Tá? Então é assim, vamos procurar exemplificar aqui o que eu estou dizendo. Aliás, eu já disse isso várias vezes aqui na leitura de Provérbios. Não dá para usar Provérbios para orientar a vida de um ímpio, para orientar a vida de um ateu, para orientar a vida de um cético, de um incrédulo. Ou seja, são princípios que valem para corações crentes, para pessoas crentes. Por quê? Porque todos os ensinos de Provérbios, eles estão vinculados ao temor do Senhor, à lei do Senhor, à vontade do Senhor, a um relacionamento com o Senhor. Se esse relacionamento não existe, não há aplicação dos ensinos de Provérbios. Alguém pode até achar muito bonitinha a ideia, mas eu não compartilho dessa ideia. Que a gente poderia pegar o livro de Provérbios e mandar para todo mundo, para que todo mundo tivesse. Mas veja bem, ele fala o tempo todo de temor e de seguir uma lei. Temor de quem? Lei de quem? Então, existe um princípio ali muito concreto, muito lúcido, muito transparente, que apoiou todas as colocações de Salomão no livro de Provérbios. E qual é? Existe um Deus a quem devemos honra, glória e louvor, um Deus que nos ama, um Deus que criou todas as coisas, estabeleceu leis e princípios para o funcionamento da sua criação, e quando a gente vive sob todas essas verdades, as suas verdades se fazem verdade na nossa vida. Eu usei aí vários sinônimos para a palavra verdade, né? Poderia ter dito, a sua lei se faz uma realidade, né, nas nossas vidas. Eu poderia ter trocado aí as palavras. Mas olha só, então essa é a primeira coisa, né? Então, quando a gente está falando aqui hoje a gente obviamente vai falar de simplicidade, a gente vai falar de menos coisas, não menos, né? Menos não existe, tá? Menos coisas na nossa vida com o temor do Senhor é melhor do que ter muito sem o temor do Senhor. Veja que o temor do Senhor está em todas as duas frases, em todas as duas possibilidades. Ou seja, não dá para simplesmente ensinar esse princípio para alguém que não tem o temor de Deus e que não tem o conhecimento, né, da palavra de Deus, porque vai faltar para ele o fundamento básico e essencial da existência, da presença e da comunhão com Deus na vida dessa pessoa, tá? Então, Provérbios é um livro que se coloca a partir desse princípio, ou seja, você teme a Deus e você ama a Deus e segue a sua lei, então leia o livro de Provérbios para você saber como é que a tua vida deve funcionar. Você não tem esses princípios, primeiro os adquira. O temor de Deus, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e depois vai para lá. Muitas pessoas, e eu me incluo entre esse grupo de pessoas, dizem que você ler a Bíblia, você ler a palavra de Deus e você tratar das coisas espirituais, sendo um servo de Deus, sendo um filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, é muito diferente de quando você tentou fazer isso, quando ainda
não tinha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Olha só, eu me lembro, e curiosamente, eu me lembro de ter lido Provérbios e de ter lido Eclesiastes, antes de me converter. Obviamente, Deus já estava me fisgando ali, e eu nem conseguia ler as outras passagens da Bíblia, porque elas não faziam muito sentido para mim. Aliás, elas não faziam sentido nenhum. Aí eu lia Provérbios e Eclesiastes, e eu achava que estava fazendo sentido para mim, quando na verdade não estava. Porque também me faltava esse princípio básico, né? Que era o temor do Senhor e a presença do Espírito Santo. Aí quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente recebe Jesus Cristo, os nossos olhos espirituais, eles começam a ser abertos, e aí a gente vê que Provérbios, Eclesiastes e tantos outros livros da Bíblia começam a fazer sentido. Não é? Os evangelhos, os livros da lei, porque você se começa a estar naquela história e você tem o próprio Espírito Santo controlando o teu entendimento e controlando o seu pensamento. Então, antes de mais nada, né, essa simplicidade que a gente vai tratar hoje é, obviamente, uma simplicidade para aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, que creem que a morte, né, e a ressurreição de Jesus Cristo foram para satisfazer a justiça divina e perdoar os pecados daqueles que se arrependem, daqueles que creem que o Senhor é Criador de todas as coisas e também juiz, e que Ele vai nos chamar, né, a prestar contas no final dos tempos, daqueles que sabem que existe uma realidade espiritual má e que existem inimigos declarados de Deus contra os quais nós guerreamos, aqueles que creem que a Bíblia é um livro que foi escrito, né, Deus usou de fato seres humanos para escrever em linguagem humana, mas que é um livro inspirado por Deus. Portanto, podemos confiar plenamente no que está escrito para o conhecimento de Deus, para nos levar até Jesus, a respeito das coisas espirituais, a respeito do pecado, de como o pecado é resolvido. E aí podemos, logicamente, crer, né, para que as histórias que estão contadas aqui realmente aconteceram, né? Tem gente que sempre precisa, né, dessa informação, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, né? Ou ele foi provado cientificamente, foi provado arqueologicamente. Para mim isso não faz nenhuma diferença, porque eu confio na palavra de Deus e sei que o que ela diz é verdade. Se a gente tem lá um cientista, alguém que conseguiu comprovar alguma coisa bíblica, tá bom, é só mais um argumento, não é o principal. O principal já está diante dos nossos olhos, que é a própria palavra de Deus. Então essa é a primeira coisa. Por que eu digo isso? Porque nos 2 versículos que nós lemos, essa expressão apareceu. Melhor é o pouco com o temor do Senhor. O texto não está dizendo o melhor é pouco em qualquer condição. Não. Pouco é ruim. Pouco sem o Senhor é péssimo, é ruim. É ruim ter pouco, porque pouco pressupõe menos do que você precisa. Porque se você tem o que você precisa, não é pouco. Não é? Você tem a quantidade que você precisa. Pouco subentende, vou fazer um bolo. Ah, não posso fazer o bolo. Por quê? Porque tem pouca farinha. Ah, vou adoçar meu café hoje com açúcar. Não, você vai ter que usar adoçante, porque aqui no meu caso aconteceria o contrário, né? Vou adoçar o meu café com adoçante. Não, hoje você não vai usar adoçante porque tem pouco, ou acabou. Você vai ter que usar açúcar. Eu uso pouco açúcar, ou quase não uso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vou viajar, né? Aí você vai fazer uma gracinha e vai dizer assim, para no posto e abastece. Mas vamos imaginar que não tem um posto. Quero chegar até... sei lá, acabou o combustível no meio da estrada. Não vou conseguir chegar no próximo posto. Por quê? Porque tem pouca gasolina. Né? Então, a gente está sempre... A ideia de pouco é sempre menos do que importa. Agora, quando há temor do Senhor, o pouco, ou seja, até ter menos do que se precisa, né, é melhor. É isso que o texto está dizendo. Então, não é um incentivo a passar necessidade, a ser pobre, a ser miserável. É um incentivo a saber que o temor do Senhor nos ajuda a lidar com qualquer tipo de
limitação, com qualquer tipo de dificuldade. E se nós compararmos, né, a vida dos que têm muito tesouro, mas vivem inquietos por causa do seu tesouro, até a vida daqueles que têm certas privações, mas têm o temor do Senhor, sempre isso, tá? Mas têm o temor do Senhor, é muito melhor. Então, o que o autor de Provérbios está ensinando para a gente aqui? Né? Que para aquele que teme a Deus, mesmo que ele tenha pouco, a situação dele é uma situação até melhor do que aqueles que têm muito e com inquietação. Aí, se você costuma trabalhar as argumentações, e como eu digo, né, quando a gente está conversando, estudando a Bíblia, a gente tem que espremer as nossas argumentações até o final, é óbvio que existe a possibilidade de se ter grande tesouro com o temor do Senhor. Existe essa possibilidade? Existe, e ela é real. E ela é real. A gente fala muito do amor às riquezas, que realmente é um problema, mas a gente sempre tem um cuidado muito grande para não criticar exatamente aqueles que são ricos. Porque existe uma diferença muito grande, tá? Entre criticar o amor às riquezas e criticar os ricos. Porque são duas coisas diferentes. Por quê? Porque uma pessoa pobre, ela pode ter um amor muito grande pelas riquezas. E isso vai ser uma pedra de tropeço para a vida dela. Uma pessoa pode ser muito rica e não ter um amor muito grande pelas riquezas e pelas posses materiais. E isso não será para ela uma pedra de tropeço. Então, a própria Bíblia, quando você pega... Deixa eu ver se eu vou lembrar de cabeça aqui. Um dos livros é, obviamente, Tiago, e o outro é Tessalonicenses. Eu não vou lembrar se é primeira ou se é segunda Tessalonicenses. Tá? O apóstolo Paulo está dando orientações em Tessalonicenses para Timóteo, aliás, para o pastor lá da igreja, para cuidar dos ricos, e lá em Tiago falando daquela igreja também de como deveria lidar com os ricos. Então eles falam assim, manda aos ricos desse mundo que não ponham o coração nas riquezas, mas sejam ricos de boas obras, né? Lá em Tiago ele fala assim, né, que estavam dando honra demais e que eles deviam aprender também a ser mais humildes, mas não condenando o fato deles serem ricos, mas que eles deveriam ter uma postura diferente em relação aos seus bens materiais e priorizarem na sua vida o amor a Jesus Cristo e o temor de Deus. Então, é óbvio que grande tesouro com o temor de Deus é ótimo, mas isso não é, obviamente, a realidade da maioria das pessoas, nem mesmo da maioria dos crentes. Tá? E mesmo assim, mais uma vez, o que ele está enfatizando aqui? O temor do Senhor em qualquer situação. Ou seja, quando se tem pouco, ou menos até do que se precisa, né? Que é o sinônimo de pouco aqui para nós, e quando se tem muito, tem grande tesouro, sempre o temor do Senhor. Aí ele continua, né? nesses paralelismos, né, que existem dentro da cultura judaica antiga, principalmente, e que estão muito presentes na Bíblia. Se a gente olhar o versículo 17, o versículo 17, na verdade, ele está dizendo a mesma coisa que o versículo 16. Ah, não, pastor, não está. Lá ele está falando de riqueza e aqui ele está falando de comida. Não, na verdade, o que ele está fazendo? Ele tá tratando do mesmo princípio. E qual é o princípio? Pouco com o Senhor é muito, como alguns costumam dizer, e muito sem o Senhor não é nada. Esses dois princípios estão no mesmo versículo. Só que, nos dois versículos. Só que o que ele faz? Ele usa mais expressões para enfatizar isso e para nos convencer dessa verdade. É o que ele diz. Melhor é a comida de hortaliça, ou seja, comer planta, né, comer aí as plantinhas, as coisas assim, do que comer um boi gordo, ou seja, do que comer carne, e com ele o ódio. Ou seja, é melhor um ambiente onde você come verduras, né? Onde você vai comer aí taioba, você vai comer couve, que mais tem? Espinafre, todos esses tipos aí de hortaliças, do que você comer a picanha maturada de um boi que foi aí bem tratado, né? Então, se nesse ambiente há ódio,
tá? Então é melhor aquele lugar onde a comida é mais limitadinha, né? Onde não tem carne todo dia, mas há muito amor, né? Há amor entre as pessoas, do que uma casa onde pode ter churrasco todo dia, mas há ódio, há dissensão entre as pessoas. Por quê? Mais uma vez, ele está falando do amor e a gente não pode, não vai falhar se a gente correlacionar esse amor ao temor do Senhor e até esse ódio com a inquietação que aparece no versículo 16 e mesmo você pode fazer no sentido contrário, porque são dois versos que têm um paralelo entre eles em termos de significado, usando aí expressões e usando aí situações bem diferentes do dia a dia. Então eu chamei, obviamente, aqui, né, a nossa reflexão de hoje, né, de quanto mais simples, melhor, exatamente porque, de modo geral, o nosso coração, né, ele costuma buscar menos o Senhor, buscar menos a vontade do Senhor, à medida em que nós nos sentimos mais seguros nesse mundo. Né? Com a segurança que, obviamente, o dinheiro traz alguma segurança? Traz. A posse de bens traz algum tipo de segurança? Traz. Mas são seguranças terrenas e que a gente permite que elas suplantem a nossa preocupação com as questões eternas e acabamos até nos esquecendo delas. Você vai lembrar, obviamente, né, da oração do profeta, que ele disse assim: Senhor, o que eu oro é assim, parafraseando, né? Eu quero ter o básico, não é? Eu não quero ter menos para não blasfemar ou acabar esquecendo. Aliás, ter menos e acabar não blasfemando e reclamando da vida, né? Julgando mal o Senhor, né, entre aspas, porque eu tenho menos, blasfemando, e também para não ter mais e acabar esquecendo do Senhor. Me dá um tanto que eu possa ser suprido e eu devo olhar para o Senhor. É de uma sinceridade, é de uma coragem, uma oração dessa que chega a ser assustadora, porque a nossa tendência é dizer assim, mas que horror essa oração, né? Porque será que não é possível que a gente tenha muito e a gente se esqueça e a gente esqueça do Senhor? Será que isso realmente é possível? Será que não é possível ter muito e ainda assim sermos pessoas de muita oração, de muita fé, muito ligados ao nosso Senhor, à sua igreja? Será que não é possível a gente passar ali apertadinho e não blasfemar de Deus e mesmo assim temos uma espiritualidade elevada, uma oração e uma alegria mesmo no meio da necessidade? A gente sabe que não, né? As pessoas que conseguem de fato viver uma situação dessa, elas estão assim, raríssimos, são raríssimos os seres humanos, né? As pessoas, né? Mesmo crentes. Então, ele tem uma coragem muito grande para assumir, Senhor, se eu tiver menos, eu vou me queixar, eu vou ficar azedo. Se eu tiver demais, eu corro o risco de esquecer do Senhor. Então, controla a torneirinha aí, tá? Não deixa eu me atrapalhar com as coisas. Então, o que ele pede, né? Ele pede uma simplicidade de vida também, né? Então, quanto mais simples, melhor. Então, em primeiro lugar, né, obviamente, partindo do texto, pensando nas coisas materiais, pensando nas preocupações terrenas, de como elas podem ser uma pedra de tropeço para o nosso relacionamento com o Senhor e como elas podem ser uma pedra de tropeço para o nosso relacionamento com as pessoas. É melhor ter menos e ter o temor do Senhor, andar na sua vontade. Ela, de fato, governando e reinando sobre as nossas vidas. Tá? Uma outra coisa, né? Obviamente, que nasce dessa aí, o quanto a gente precisa para viver, o quanto a gente precisa para desenvolver as nossas habilidades e o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, elas devem ter um limite? Sim, elas devem ter um limite. Tá? Essa preocupação por sempre ter mais, por sempre crescer mais, por sempre desenvolver mais, ela pode ser um problema para nós. Por quê? Todos nós temos um limite, não só um limite financeiro, nós temos um limite de tempo, nós temos um limite emocional, nós temos um limite relacional, que nem eu brinquei aqui na introdução, estou até lembrando disso. Por exemplo, eu conheço muito mais gente do que eu tenho capacidade de me relacionar. Não dá.
Não dá para, é impossível. E eu, como pastor, nem fui chamado para fazer isso, e nem ninguém. Como é que a gente vai manter, sei lá, um relacionamento íntimo com 4.000 pessoas, 5.000, 10.000 pessoas? Não dá, não dá. Né? Como é que a gente vai ser amigo de, vou chutar um número baixo, de 10 pessoas? Eu acho que não dá para ser amigo de verdade de 10 pessoas, eu acho muita coisa. Né? Relacionamento muito íntimo ali, muito contato, é muito difícil. Então a gente precisa aprender que a gente tem, sei lá, limites até para esse tipo de coisa. Limite de conhecimento, todos nós temos. Todos nós temos. Não apenas porque a nossa cabeça tem uma limitação para lidar com informação, mas porque também há certas coisas que podem causar problema e até confundir a nossa cabeça. Tem coisa que é bom a gente nem mexer com elas, porque elas estão muito além da nossa capacidade. Então, essa simplicidade também é um sinônimo de que nós temos limites muito claros. E quando a gente aprende a respeitar os limites que a gente tem, isso aí é muito bom. É muito bom. Então, não apenas no sentido material da coisa, mas também no sentido espiritual. Né? Sobre o fazer coisas, isso também é interessante. Né? Tem gente, né, que vive muito abaixo da sua capacidade de realizar coisas. Né? Então isso chama preguiça, isso chama má vontade, falta de visão. Mas é muito comum, eu diria até mais comum, pessoas que querem abraçar mais do que a capacidade dos seus braços, ou seja, querem fazer muito mais do que são capazes de fazer. E isso é um problema, porque a gente acaba não fazendo muito bem nada, a gente aumenta os nossos níveis de frustração, a gente atrapalha as outras pessoas. Então, se a gente fizesse menos e fizesse bem feito, que eu acho difícil também, né? Fazer as coisas bem feitas é difícil também, tá? Então, a pessoa, eu prefiro fazer menos e fazer bem feito. Eu prefiro dizer assim, eu prefiro fazer menos. Né? Porque você falar que faz bem feito é muito relativo, né? Seria bem melhor. Então, essa simplicidade, né, quanto mais simples, melhor, pode até ser sinônimo de quanto menos, melhor, desde que a gente faça e realize de verdade. Então, a nossa chamada de atenção hoje, né, para a nossa vida espiritual, debaixo do nosso relacionamento com o nosso Deus, é que a nossa prioridade é temê-lo e servi-lo. E que, mesmo que haja limitações de natureza financeira, de natureza emocional, de natureza, qualquer natureza, ele suprirá. E é melhor que sejamos assim do que procurar mais coisas do que somos capazes de abraçar, de focarmos apenas na posse, de tirarmos o nosso olhar do Senhor e colocar o nosso olhar apenas nas coisas terrenas, de assumirmos responsabilidades que nós não seremos capazes de responder, né? de corresponder. Então, quanto mais simples, melhor. Eu acho que isso vale para tudo. Eu gosto de culto simples, né? Culto o que tem que ter? A gente tem que cantar, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que orar, né? Então, se tiver isso, já é um culto. Se a gente canta com um monte de instrumento, só com violão ou a capela, a gente está cantando, a gente está louvando a Deus. Se a gente prega com muita profundidade, citando teólogos, citando grego e hebraico, ou na simplicidade que a gente faz aqui sempre, aqui nos cultos, a gente está pregando a palavra de Deus. Se a gente ora, aí vem aquelas coisas, oração forte, não existe isso, né? Se a gente ora, mesmo ali quase balbuciando ali, né? Parecendo tímidos ali, mas se a gente está orando de verdade em nome de Jesus, porque orar de verdade em nome de Jesus não precisa gritar, não. Não precisa espernear, nem fazer um teatro, não. Quem tem poder é o nome de Jesus, não é a maneira como a gente grita esse nome. Tá? O nome dele tem poder por si só. Então a gente vai estar orando. Pronto. Né? Você vê que interessante. A gente pensa na nossa comunhão com os nossos irmãos. Então, assim, eu vou falar um negócio aqui, mas eu sempre pensei isso. Né? Eu sei que igreja tem que ter evento, eu sei que igreja tem que ter os acontecimentos, tem que ter as festas. Eu gosto mesmo, tá?
Mas assim, a gente na verdade nem precisa delas para comunhão. Se a gente não consegue ter alegria só na presença um do outro, a gente tem que sempre criar coisas em torno de nós para que os nossos encontros aconteçam, a gente está esquecendo do primordial ali, da comunhão em si. A festa, né, o barulho, o evento, é a cereja do bolo, né? É o que a gente faz para complementar aquilo que a gente está fazendo. Mas a gente tem que aprender a ter prazer no simples fato de estarmos um com o outro, né? Então, eu ando aqui pela rua, aqui, né? Eu gosto de caminhar na rua, então de vez em quando eu encontro algum irmão, como é gostoso, né? Às vezes está fazendo caminhada, correndo também, aí passa aquele bom dia forte, gostoso. Outro dia alguém passou por mim e buzinando, botando a mão para fora, né? Eu não vou falar quem foi aqui, tá? Mas eu vi, né? Eu estava com fone de ouvido, mas a pessoa fez assim, já estava um pouquinho distante, deu tempo ainda de dar um oizinho. Tem outros que param, às vezes a gente trava ali uma conversa ali no meio da rua. Eu fiquei quase 40 minutos conversando, irmão, caminhando de lá para cá, ele quase não me viu, aí entrei na frente dele, tal, a gente bateu um papo ali de quase 40 minutos. E isso é tão gostoso, né? Sem precisar de tudo isso. Por quê, irmãos? Quanto mais simples, melhor. Tá bom? Quanto mais simples, melhor. Vamos lá para os nossos pedidos de oração. Vamos lá. Vamos começar com os pedidos que entraram agora aqui. A Marta Alves é assim. Ela recebeu alta, graças a Deus, tá? E continua pedindo. Não era Covid, né? E agora pedindo pelo seu restabelecimento total. Muito bem, muito bom. A Jaqueline Padilha, a minha mãe ainda está fazendo o procedimento, a angioplastia, porque ainda tem algumas veias entupidas, então ela está passando pela cirurgia nesse momento, né? E pelo que eu estou entendendo, estendeu aí um pouquinho. Sol Costa, né? Pede pela mãe dela, Maria Aparecida Teófilo Costa, que está com câncer no útero e rim e com metástases, né? Transferida para o Hospital do Câncer, ela cuidou da igreja do Itamaraty, tá? E agora mora em Vitória. Se eu estou entendendo, a igreja do Itamaraty é a nossa vizinha aqui, né? Muito bem. Que agora é o pastor Evandro que está lá, o pastor Jadar já foi pastor de lá também. Muito bem, pessoal, vamos orar pela vida da sua mãe, tá? Nossa irmã, hein? Maria Aparecida Teófilo Costa, provavelmente devem chamá-la do quê? De Cida Costa? Pode ser isso, né? A Nélia, que está sempre com a gente aí também, né? Tá bem fiel a Nélia. Ela é da Igreja Apostólica Nova Terra em Taboão da Serra. Tá? Muito bem. Taboão da Serra está do nosso lado aqui, né? Bem pertinho aqui. Andou aqui 2-3 quilômetros aqui, a gente já está em Taboão da Serra. Ela continua pedindo oração pela Vilma, né, que está com câncer, e pelo Denis e sua esposa Tabata, com Covid. Então são os pedidos hoje aí da Nélia Vieira. Tá? A gente também está orando pela vida do Juliano, né? Que é o esposo da Lidiane. Sofreu um acidente de moto, passou por 2 cirurgias, voltou para casa, e aí ele começou a ter algum mal-estar, alguma coisa, e descobriram que ele está com um coágulo na cabeça. Não sei se é decorrente aí do próprio acidente, de algum tratamento, ou se é alguma coisa absolutamente nova na vida dele, também pouco importa. Vamos orar pela vida dele. E ele está internado para ser avaliado aí por um neurocirurgião para ver a possibilidade e até a necessidade de alguma interferência aí cirúrgica. Tá? A Isabela, né, teve alta hoje, já rolou até uma fotinha, né, da Isabela aí nas redes sociais. A gente orou, né, pela vida dela, da mãe dela, antes dela nascer, porque, né, foi prematuro. Se eu não me engano, a mãe dela estava com pressão alta, né, uma coisa assim. E graças a Deus a bebezinha nasceu, ganhou peso, está desenvolvendo e agora ela foi para casa. Depois aí de algumas semanas foi para casa. Tá? E a Hilda Teixeira, né, também com Covid, aí, né, um pedido da Beth Teixeira. Tá? Temos aí alguns hospitalizados, né, Maria do Carmo, Judite, Nanau, Alessandro, Marinalva, Júlio, Fabiano, Armando. Temos orado aí pela vida dessas pessoas também. O Denis e a Tabata, né? Pedido da Nélia, que já estava aqui já, legal. Foi um reforço dela no pedido hoje, mas já está aqui na nossa lista já, viu? Viu, Nélia? Já está. Essa lista, né? Você que não é membro da igreja não vai ter acesso,
Mas essa lista, ela circula nos grupos da nossa igreja. Então a igreja está constantemente orando por esses pedidos aí de oração, tá? E aí nós temos aí os demais pedidos, né, que estão sempre presentes aí nos nossos encontros aí do Pão das Três, tá? Então vamos lá. Vários pedidos aqui, muita coisa aqui para a gente lembrar, tá? Pelo pedido da Sol Costa, da Jaque, da Marta e também da Nélia. Bom, e pelo Juliano também, que a gente está dando esses destaques aí no dia de hoje. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que nos dá de orarmos, de intercedermos pela vida de pessoas, ó Pai, que estão precisando, ó Pai, do teu cuidado, precisando da tua graça, precisando, ó Deus, de um milagre, precisando da intervenção do Senhor. O Juliano, mais uma vez, foi para o hospital, agora com um coágulo, ó Pai, no cérebro, na cabeça. Ó Deus, é uma coisa que traz grande preocupação para a família, para nós, mas nós temos o Senhor para recorrer, ó Deus, em oração, e o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com a vida dele, o livrou, ó Pai, naquele acidente, ó Pai, da morte, permitiu que ele passasse pelas cirurgias e fosse restabelecido, e agora, mais uma vez, ó Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia da vida do Juliano, e que, mesmo que seja necessário, ó Deus, uma cirurgia, que a graça do Senhor o acompanhe e ele possa se ver livre, ó Pai, desse coágulo e também das consequências que esse coágulo tem trazido para a vida dele. Obrigado pela vida da irmã Arani também, que está já há algumas semanas passando aí por diversos tratamentos, já passou, ó Deus, por 2 intervenções cirúrgicas, está agora fazendo mais um processo, ó Pai, mais uma angioplastia, ó Pai, removendo ali gordura, ó Pai, das suas veias, fazendo os desentupimentos, ó Deus, que são necessários para o bem-estar da vida dela, do coração, e peço que mais essa cirurgia também seja protegida, seja guardada, Pai, pelo Senhor, que a vida dela, mais uma vez, ó Deus, seja cuidada pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida da Noélia também, o Pai da Nélia, que tem trazido, ó Deus, esses pedidos de oração, principalmente pedindo a intercessão pela vida da Vilma, que também tem passado por lutas, ó Pai, lutas de saúde, e peço que o Senhor continue cuidando dela. Temos a Vilma também da nossa igreja, que também tem passado por momentos difíceis, ó Pai, com dores nas costas, com o próprio irmão sofrendo aí com Covid-19, mesmo vacinado, e pedimos que a Tua misericórdia também esteja sobre a vida dele. Te agradecemos, ó Pai, pela vida da nossa irmã Marta, que passou, ó Deus, alguns dias internada também por causa do Covid, e hoje, ó Pai, nos trouxe, ó Deus, a notícia alegre do seu restabelecimento e do seu retorno, ó Deus, para casa, para as suas atividades. Te agradecemos pela vida da Isabela também, que hoje, ó Pai, pôde ir para casa, pôde conhecer o seu lar, pôde ser recebida ali pelos seus familiares. Te agradecemos pelo nascimento dela, pela preservação da sua vida. Te agradecemos, ó Pai, porque nessas semanas ela cresceu, ela ganhou peso, e hoje ela pode, ó Pai, sair, ó Pai, do hospital com segurança para começar, ó Pai, definitivamente a sua vida com a sua família. Abençoe a sua mãe, abençoe os seus familiares, abençoe, ó Deus, toda a família, e que eles possam, ó Deus, sentir mais uma vez, ó Deus, a alegria e das respostas, ó Deus, das orações e os milagres, ó Deus, que o Senhor faz na vida daqueles que confiam no Senhor, e sentirem todos ali, ó Deus, um pouco do teu cuidado e também da tua presença. Também colocamos, ó Pai, nas tuas mãos a vida de mais pessoas que estão doentes com Covid, ó Deus, como a Hilda Teixeira, ó Deus, que está aqui na nossa lista, como outras pessoas, ó Deus, ainda internadas, ainda hospitalizadas, como a Judite, como o Nanau, ó Deus, e tantas outras pessoas. Também, ó Pai, continuamos pedindo que o Senhor cuide da vida dos nossos irmãos que vêm passando por tratamentos longos de saúde, e sempre temos dado, ó Deus, um destaque para a vida da Tata, para a vida do Samuel, para a vida do Gabriel, para a vida do nosso irmão Wilson, para a vida também da nossa irmã Irailda, ó Pai, outros, ó Deus, que passaram recentemente por intervenções cirúrgicas ou que aguardam passar por intervenções cirúrgicas, ó Deus, como a Abigail Leite, ó Deus, como a nossa irmã Andréia Volpe,
como o nosso irmão também Luiz Dantas, e te agradecemos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor tem cuidado, ó Pai, de modo especial da vida e do caso, ó Pai, de cada um deles. Muito obrigado, ó Deus, por mais esse momento de oração. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e pelas vidas, ó Pai, das pessoas pelas quais temos orado. E continue, ó Deus, nos sustentando, ó Deus, para fazermos, ó Deus, a Tua vontade e continuarmos pregando, ó Deus, com simplicidade, ó Deus, a Tua palavra. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então, irmãos, nós estamos encerrando o nosso Pão das Três dessa... Que dia é hoje? Hoje é sexta. Sexta-feira. Amanhã tem Pão das Três normalmente com o pastor Márcio Saaf, e no domingo nós temos os cultos, tá, das 10h30 da manhã e das 19 horas, esses dois cultos transmitidos diretamente pelo YouTube. O mês de maio é o mês da família. Então, no domingo, que também é o dia das mães, nós estaremos pregando, nós estaremos fazendo uma referência mais direta a respeito da família, né? E o mês de maio, né, sempre deixa a gente saudoso também, quem é membro aí da Igreja Batista em Vila das Belezas, porque é aquele mês em que a gente faz as visitas, né, às famílias da igreja. Então, antigamente teve época que foi feito sorteio, depois decidiu que cada um chamaria, aí desafiando aí almoçar, jantar, tomar um café, ir num restaurante, aí cada um escolhe, de acordo com as suas condições, possibilidades e agenda, uma família com a qual nunca tivesse tido uma refeição. E aí é um período muito gostoso, né, no mês de maio da nossa igreja. Então, eu estou fazendo essa referência para deixar os irmãos saudosos mesmo, né? Então, aqueles que sempre participaram disso, têm saudade, aqueles que não participaram, tem um motivo para se entristecer, poxa, né? Quem sabe quando a gente voltar, a gente possa, né, nos meses de maio, retomar isso, mas obviamente, a gente já vai fazer isso no retorno, né? Aqueles que o Senhor permitir retornar, né? Não é que eu estou desejando mal de ninguém aqui não, mas eu aprendo com a Bíblia, né? Nunca fazer planos sem saber da vontade dele, é ele que decide, e isso eu estou dizendo até em relação a mim mesmo, mas se nós voltarmos, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quantas refeições juntos nós não fizemos e nós vamos voltar a fazer. E não é pela comida não, tá? Os irmãos, eu até brinco aí, esse dia até brinquei com uma postagem, acho que foi da Marília, né? Falei assim, vou começar a anotar todo mundo que faz postagem de comida aqui para cobrar quando voltar. Mas não é pela comida não, né? Não é pela comida não, é pelo encontro mesmo, né? Por aquela santa bagunça que a gente faz quando a gente está junto, porque os encontros são uma festa, né? Às vezes alguns acontecem, o ambiente que a gente faz os encontros em casa é esse que você está aqui, né? Você não está vendo a mesa toda, é só uma parte, mas a gente faz nesse lugar aqui. Então, quantos bate-papos longos aqui, quantos almoços já aconteceram, pizzas aqui, né? Várias vezes também. Então, mês de maio, não vamos ter os encontros de família, não vai acontecer, por motivos óbvios, estamos em afastamento social, distanciamento social, mas oraremos e faremos referência, principalmente nesse primeiro domingo agora, né? Nesse segundo domingo, né? Segundo domingo de maio, que é Dia das Mães, uma referência também à família, tá bom? Então que Deus abençoe a todos nós e até o nosso próximo encontro.